Há um silêncio dentro de você que o mundo insiste em tentar abafar. Ruídos, opiniões, desejos alheios, expectativas que não são suas. Mas se você tiver coragem de voltar-se para dentro, encontrará uma força antiga, já conhecida pelos sábios, o estoicismo. Essa filosofia não é feita de palavras bonitas ou teorias distantes, mas de práticas simples. 7 passos que podem mudar sua relação com a vida, trazendo não apenas serenidade, mas uma felicidade sólida que não depende das circunstâncias. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é exatamente sobre isso que falaremos. 7 caminhos para purificar os pensamentos, alinhar a alma e fortalecer o espírito. 1. Comece o dia com intenção. Antes que o mundo lhe imponha seu caos, acorde lembrando-se de quem deseja ser. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: quando despertar pela manhã, pense: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, mas nada disso poderá me ferir se eu agir com retidão. Começar o dia com propósito é blindar a alma contra distrações. Cada manhã é um nascimento silencioso. Ao abrir os olhos, o mundo já prepara seus testes. Atrasos, palavras duras, olhares atravessados, pessoas que não compartilham da sua visão. Se você desperta sem propósito, é arrastado como uma folha pelo vento do acaso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que não controlava o humor das pessoas, apenas a própria conduta. Por isso escreveu: quando despertar pela manhã, pense: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, mas nada disso poderá me ferir se eu agir com retidão. O segredo está aí. Não esperar um dia sem obstáculos, mas preparar a mente para recebê-los sem perder a clareza. Começar o dia com intenção significa se perguntar: quem quero ser diante dos desafios? Que virtudes escolho praticar hoje? O que depende de mim e o que devo deixar passar? Esse breve instante de reflexão é como colocar uma armadura invisível. O caos do mundo continuará existindo, mas você não será refém dele. A disciplina de começar o dia com propósito é, na verdade, o primeiro passo para terminá-lo em paz. 2. Treine a aceitação ativa. Aceitar não é desistir, mas abraçar a realidade como ela é. Um rio não reclama das pedras, ele as contorna. Assim também deve ser sua vida. Não lutar contra o inevitável, mas aprender a navegar com sabedoria. Aceitar não é baixar a cabeça nem se conformar passivamente. É antes um ato de coragem. A vida, com sua imprevisibilidade, coloca diante de nós perdas, obstáculos e situações que não estão sob nosso controle. Resistir ao inevitável é desperdiçar energia. Acolher o que não pode ser mudado é transformar peso em sabedoria. Sêneca dizia: o destino guia quem o aceita e arrasta quem o resiste. Essa é a essência da aceitação ativa. Deixar de lutar contra a maré e aprender a navegar com ela, direcionando o leme apenas onde temos poder de escolha. Um rio não amaldiçoa as pedras que encontra. Ele as contorna e segue fluindo. Assim também deve ser a vida do sábio. Não se gasta com revoltas inúteis, mas busca transformar cada situação em aprendizado. Aceitar ativamente é perguntar: o que depende de mim aqui? O que devo soltar para não carregar um fardo inútil? Como posso responder a isso com virtude? Essa prática não é resignação, mas liberdade. Pois quando deixamos de resistir ao que é maior do que nós, descobrimos que sempre temos poder sobre a forma como escolhemos viver. 3. Pratique a simplicidade. O excesso é inimigo da serenidade. O estoico busca contentar-se com pouco, não por desprezo, mas por liberdade. Sêneca lembrava: é pobre quem muito deseja, não quem pouco possui. A simplicidade revela a abundância invisível. O mundo moderno nos ensina a medir valor em acúmulos. Mais bens, mais status, mais reconhecimento. Mas quanto mais nos enchemos de excessos, mais vazios nos sentimos por dentro.
O estoico entende que a verdadeira riqueza não está no que possui, mas na leveza de precisar de pouco. Sêneca já dizia: é pobre quem muito deseja, não quem pouco possui. A pobreza não está na falta de coisas, mas na escravidão dos desejos sem fim. O simples, ao contrário, é livre, não precisa correr atrás de cada promessa de prazer, porque descobre que já tem o suficiente. Praticar a simplicidade é viver com clareza. É comer para nutrir o corpo, não para ostentar. É vestir-se para se proteger, não para impressionar. É habitar um espaço que acolhe, não que sufoca. A simplicidade não retira nada da vida. Pelo contrário, revela a abundância invisível que estava encoberta pelo excesso. Ser simples não é negar a beleza, mas reconhecer que ela está nas coisas essenciais. Um momento de silêncio, uma amizade verdadeira, um coração em paz. O estoico, ao praticar a simplicidade, conquista algo maior do que luxo, conquista liberdade. 4. Examine seus pensamentos. A mente é um campo fértil. Nela podem nascer flores ou ervas daninhas. Reserve instantes para observar o que pensa, questionar o que acredita e podar o que o enfraquece. O autodomínio começa pelo jardim da mente. Tudo o que você é, tudo o que faz e tudo o que sente nasce primeiro na mente. Seus pensamentos são sementes. Alguns trazem virtude, serenidade e clareza. Outros carregam medo, raiva e ilusões. Se você não vigia esse campo fértil, logo será tomado pelas ervas daninhas do descuido. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Isso significa que não é o mundo externo que define sua paz, mas a qualidade das ideias que você permite habitar em sua consciência. Examinar seus pensamentos não é lutar contra eles, mas observá-los com atenção. Perguntar-se: este pensamento me fortalece ou me enfraquece? Ele é fruto da razão ou de um impulso? Está sob meu controle ou é apenas um ruído passageiro? Assim como um jardineiro cuida diariamente de sua terra, o sábio cuida da mente, rega as virtudes, arranca as crenças que o limitam e não permite que a negligência destrua sua colheita. O autodomínio começa aqui, no silêncio interior, na coragem de olhar para dentro e podar o que não serve. Quem governa os próprios pensamentos, governa a própria vida. 5. Sirva mais do que busca ser servido. A vida não é apenas sobre o que você conquista, mas sobre o que oferece. O estoico entende que viver para si é pequeno, viver para os outros é grandioso. Fazer o bem, mesmo em silêncio, é uma prática de grandeza interior. O ego humano costuma perguntar: o que vou ganhar com isso? Mas o estoico reformula a questão: o que posso oferecer? A vida se torna pequena quando gira apenas em torno das nossas conquistas pessoais. Mas quando ampliamos o olhar e passamos a agir em benefício dos outros, encontramos um sentido muito maior do que qualquer glória individual. Marco Aurélio, imperador e filósofo, lembrava constantemente que ele estava no mundo para cumprir um papel: servir à coletividade, agir com justiça, ser útil. Ele escrevia: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Isso significa que a nossa vida está entrelaçada à de todos e que o bem que oferecemos retorna inevitavelmente como parte da ordem natural. Servir não precisa de aplausos. O verdadeiro valor está em fazer o bem em silêncio, sem esperar reconhecimento. Pequenos atos de gentileza, palavras que acalmam, gestos que aliviam o peso de alguém. Tudo isso constrói grandeza interior. O estoico sabe que viver apenas para si é viver acorrentado ao ego. Mas viver para os outros é expandir-se, é participar do fluxo maior da existência. No fim, não somos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo impacto que deixamos na vida daqueles que cruzaram nosso caminho. 6. Reflita antes de reagir. Não responda no calor da raiva. Não decida sob a tempestade das emoções. Epicteto dizia: qualquer pessoa pode ficar com raiva, isso é fácil,
Mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, no momento certo, isso não é fácil. O domínio sobre si vale mais que qualquer vitória externa. As emoções chegam como tempestades, rápidas, intensas e muitas vezes destrutivas. A raiva, em especial, é como um fogo que, se não for contido, queima não apenas o outro, mas principalmente quem a carrega. É por isso que o estoico aprende a cultivar a pausa, o espaço entre o estímulo e a resposta. Epicteto já alertava: qualquer pessoa pode ficar com raiva, isso é fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, no momento certo, isso não é fácil. Esse não é fácil é justamente o campo de treino do sábio. Refletir antes de reagir não significa reprimir as emoções, mas observá-las sem ser escravo delas. É perguntar-se: essa resposta é fruto da razão ou do impulso? O que vou ganhar ao reagir assim? Isso depende de mim ou é apenas vaidade ferida? Quando você cria esse pequeno intervalo, ganha algo maior do que qualquer vitória em discussão. Ganha domínio sobre si. A verdadeira força não está em vencer os outros, mas em não ser vencido pelas próprias paixões. O sábio prefere perder uma palavra, mas preservar sua paz, pois entende que nenhuma reação impensada pode trazer mais valor do que o equilíbrio interior. 7. Celebre a vida como ela é. Não espere o amanhã perfeito. A felicidade estoica está em dizer sim ao presente, mesmo quando imperfeito. Cada momento, mesmo simples, contém uma centelha de eternidade. Ao viver plenamente o agora, você já toca a imortalidade. Muitos adiam a felicidade esperando pelo momento certo. Quando tiverem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais tempo, menos problemas. Mas a verdade é que a vida nunca será um cenário perfeito. Sempre haverá desafios, ausências e imperfeições. O estoico entende que a alegria não está em um futuro idealizado, mas em aceitar e valorizar o presente como ele é. Marco Aurélio escreveu: não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino está à sua volta. Enquanto viver, enquanto é possível, seja bom. Isso significa que o agora é o único tempo real. O amanhã é incerto e o ontem já se foi. Celebrar a vida não é fechar os olhos para as dificuldades, mas reconhecer que cada instante, por mais simples, contém um tesouro. O pôr do sol que se despede, uma conversa sincera, o simples fato de respirar. Esses momentos comuns são, na verdade, extraordinários quando vistos com gratidão. Ao dizer sim ao presente, mesmo com suas imperfeições, você não apenas encontra paz, mas toca algo eterno. Pois quem vive plenamente o agora descobre que já possui aquilo que tanto busca, a imortalidade de um instante vivido em consciência. Conclusão. E assim, ao unir essas 7 práticas, você não se tornará invulnerável ao mundo, mas descobrirá algo ainda maior, que nada pode roubar sua paz interior. A felicidade não estará no futuro, nem no passado, mas neste instante, aqui e agora. Marco Aurélio nos deixou uma verdade eterna. A felicidade depende de nós mesmos. Então respire fundo. A vida, com todas as suas dores e belezas, já é suficiente. E você, ao trilhar o caminho dos estoicos, pode descobrir que a verdadeira felicidade nunca esteve fora. Sempre esteve dentro.